rock and roll. Salve, salve galera, está começando mais um episódio do Titio Tá On, o nosso podcast semanal, sempre com convidados especiais e bons bate-papos. Hoje eu estou aqui com uma mulher que é mestre em filosofia, especialista em ciência penal, crimes e considerada por 4 vezes uma das melhores delegadas do Brasil. Ela também é diretora da Associação dos Delegados do Brasil. Doutora Raquel Galinatti, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Prazer é meu. E a gente aqui já nos bastidores, no bate-papo, a gente viu que a gente tem a mesma faixa etária. Então eu sou titia Raquel também, né? Titia, posso chamar de titia Raquel? Titia Raquel. Não, e ainda tem uma história na mesma cidade, né? É, Santos. Morou em Santos muito tempo, eu não sabia inteira, disso. Minha infância, adolescência. Você é carioca de nascimento. Até 1 ano de idade, fiquei no Rio de Janeiro, em Niterói. Aí eu ia no Leãozinho da Praia, fiz capoeira com o mestre Fábio Parada, taekwondo com o Fábio Goulart, fiz balé no Teatro Municipal de Santos. Olha que legal, morou ali na região do Canal da 2. Pompeia. Foi a igreja que eu fiz a minha primeira comunhão, que minha mãe vai à missa até hoje. A minha mãe tem uma floricultura ali. Ah, é? Entre o Canal 2 e a igreja da Pompeia. Que legal, na Euclides da Cunha mesmo? Da Cunha. Que bacana. Bom, outra hora a gente tricota sobre a nossa bonita cidade de Santos, mas é um prazer te receber. E eu já pergunto assim de cara, de sopetão. Delegada Raquel já impõe um certo temor. A bicha é braba mesmo? Ah, eu sou boazinha, mas vamos falar que a minha tolerância é -0. Então eu sou legal, eu sou bacana, mas infelizmente algumas pessoas elas não têm limites, né? Até de respeito, de reciprocidade, de ética, lealdade. Então, algumas vezes isso me deixa muito desconfortável. E aí eu tô tentando aprender a ter uma inteligência emocional melhor para diluir. Mas, então, se for caracterizar, eu sou meio brava, né? Mas eu queria saber como foi se tornar uma delegada, como foi entrar para a polícia, aquela menininha que caminhava pelas ruas do Canal 2, ali da Pompeia, em Santos. Do Gonzaga, da Praça da Independência. Ela já pensava em algo assim? Então, eu era uma criança chatinha, aquela criança que não gostava de fazer parte do grupo que, de repente, judiava outra criança na escola. Sempre tinha, né? Na nossa época não tinha a nomenclatura bullying. Então, quando eu era criança, eu via uma outra criança sendo judiada, eu ia lá e estragava a festa. E defendia que estava sendo... Sim, e a consequência é que eu acabava sendo excluída junto, mas não tinha problema nenhum. Então eu acho que eu adequei a minha profissão com a minha personalidade. Eu sempre tive essa personalidade de... Eu posso até falar que era angustiada quando eu via um certo tipo de injustiça, daquela criança maior bater naquela criança menor. Eu não conseguia ficar quieta, passiva. Eu não conseguia fingir que não estava acontecendo. Então eu acho que... Você tomava as dores e levantava a bandeira. Eu queria resolver aquela situação. Então, por isso que quando eu fui assistir um filme, eu não sabia. Eu queria ser médica, legista, ligada a crime. Mas a medicina, a principal função é salvar vidas, né? Não, claro que a medicina é muito ampla, é muito maravilhosa. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Salvar vidas. E eu queria fazer medicina para justamente descobrir crimes. Claro, a gente vai amadurecendo e falei assim, não é isso. Eu fui assistir um filme, Questão de Honra, acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Você deve saber, do Tom Cruise e Demi Moore. E ali eu saí falando, vou ser delegada de polícia. Eu lembro que eu estava no 2º colegial, lá do Objetivo da Paulista, e falei, vou ser delegada de polícia. E qual é o caminho? É ter uma faculdade de Direito. Então eu já fui prestar o vestibular, já sabendo que era um caminho, era um requisito para que eu pudesse atingir o meu objetivo profissional, que era passar num concurso para delegada de polícia. E como é ser uma delegada de tanto destaque, porque você tem destaque, uma mulher... uma líder admirada no comando, eleita 4 vezes uma das melhores delegadas do Brasil. Como é conviver num ambiente tão, eu não sei se eu vou dizer machista, mas tão essencialmente masculino? Não, eu acho que a nossa sociedade, ela ainda tem esse ranço, né, dessa herança patriarcal e machista, por mais que as pessoas
tentem negar, a gente está numa construção em que homens e mulheres, nós fomos condicionados a algum certo tipo de regras que são predominantemente patriarcais e machistas, isso é inequívoco. Mas muito obrigada pelo destaque, pelos elogios. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que é um reconhecimento do trabalho. Eu acho que quando você trabalha com determinação, quando você tem aquele objetivo, você trabalha realmente porque você gosta, o reconhecimento vem de forma, uma consequência daquilo que você se dedica. Sim. Eu não tenho uma chave que eu desligo do trabalho. A minha atuação hoje é uma defesa institucional das prerrogativas e das atribuições da polícia judiciária, da polícia civil, dos delegados de polícia. Eu saí da atividade fim desde que eu fui eleita pela primeira vez presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia no estado de São Paulo, isso foi em 2017. Fui reeleita por aclamação e, na sequência agora, o ano passado, eu fui eleita na entidade nacional, fazendo parte da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Eu vejo que temos que romper barreiras quando a mulher profissional, e não é exclusividade da polícia, a mulher, para aceitar desafios, ela tem que estar muito segura. Ela tem que estudar muito. Ela tem que achar que sim, ela está na excelência, caso contrário, a insegurança e o julgamento, não só externo como interno, faz com que a gente possa desistir de algumas atribuições que são dadas, ou do que as expectativas. Ou não ser tão levada a sério num ambiente onde a testosterona predomina. Não digo nem não levada a sério, mas de uma certa forma julgada ou colocada em constante avaliação. Então, nesse sentido, eu vejo que algumas mulheres, quando eu entrei na carreira, na academia de polícia já, algumas mulheres tentavam a discrição, não aparentar tanta feminilidade. Olha que estranho. Você vai na academia de polícia com aquele uniforme horroroso, com aquela calça tática, aquela blusa polo horrorosa. E eu mandei ajustar, tanto a calça como a blusa, pra ficar cinturadinha. Batom, cabelo, essas coisas. Eu via que as minhas colegas, elas tinham um certo tipo de constrangimento de mostrar, numa profissão que é predominantemente masculina, um certo tipo de vaidade. Eu já, desde o meu primeiro dia, eu com aquele batom rosa-choque, maquiagem, cabelo, pulseira. Por quê? Porque eu acho que nós não podemos angariar pecha de incompetente por sermos mulheres ou femininas ou vaidosas. Sem dúvida. Por estarmos em profissões predominantemente masculinas. O fato da profissão ser predominantemente masculina não quer dizer que a mulher deva se adequar em um comportamento, talvez, masculino. Se ela quer, ou se ela não tem vaidade, ou se ela quer, é satisfeita dessa forma, tudo bem. Mas não a mulher ter que se adequar. E eu vejo que muitas vezes, quando eu entrei, eu era taxada de Miss Selfie. Miss Selfie. Imagina 12 anos atrás, quando eu entrei na polícia, o Instagram, redes sociais, elas estavam começando. Sim. E nisso, como Miss Selfie, muito vaidosa, automaticamente tendiam a dizer que eu era incompetente. Só que eu tinha uma vantagem. Nas entrelinhas ali Com tinha uma certeza, crítica com certeza, velada. Com certeza. Mas eu tinha uma vantagem. Eu entrei muito mais velha na polícia. Eu entrei com 35 anos. Eu já tinha uma bagagem como advogada, já tinha o meu mestrado, já tinha minha formação acadêmica. Então, já tinha minha personalidade muito forte, a ponto de influências e julgamentos externos não me deixarem insegura ou temerosa de julgamentos, que muitas pessoas elas se importam muito com aquele julgamento externo. Então eu estava no meu caminho, continuei o meu caminho, não importava com esses certos tipos de falas, inclusive eu confrontava. Então você percebia que rolava. Com certeza, eu confrontava. Falava, e aí, um meu veneninho amigo? Aqui, outro acolá. Falava, e aí, meu amigo, você tá falando de mim? Fala aqui na minha cara, porque eu quero rir também. O que é engraçado? Então, eu deixava realmente o constrangimento que tentavam pôr, eu jogava e devolvia. Mas é exaustivo. É exaustivo você ter que ser combativa, reativa,
ativa, estar com a atenção completamente ligada, porque algum ataque você vai ter que dar contra-ataque. E todo um esforço para ocupar um lugar que já é seu por merecimento, né? Infelizmente, então eram situações, eu vou até falar aqui pra galera que tá nos assistindo, uma situação, por exemplo, a gente tava, eu já tinha sido eleita, né, presidente do Sindicato dos Delegados, aliás, a primeira mulher da história a representar os delegados em âmbito de uma forma institucional legítima, né, como sindicato, e ali era uma mesa formada somente de delegados, era uma reunião para delegados, e a única pessoa que legitimamente representava todos os delegados de polícia do estado de São Paulo era eu, e não fui chamada à mesa. Em um certo momento... Só os machão lá. Em um certo momento perceberam, falaram, por favor, doutora Raquel, componha a mesa, venha embelezar esta mesa. Claro que elogios nós amamos, mas elogios oportunos, de forma adequada, não elogios camuflados de tentativa de menosprezo. E ali já em Como posse se somente a beleza fosse o único adorno. atributo que você tinha para oferecer. Quer dizer, como se fosse aquilo a justificativa para eu compor aquela mesa, uma cota. um né, elogio de digamos assim. grego, que nem para brincar com o presente de grego. E ali eu já com o microfone eu falei, agradeço muito o elogio, que ao seu olhar eu possa também ser um adorno estético, mas a minha função aqui é representar os delegados de polícia, todos os delegados de polícia, inclusive você, falei o nome de todos. Então assim, é exaustivo. Mas eu acho que não se compara com as mulheres que vieram lá atrás, que hoje fez e permitiu com que hoje tivéssemos delegadas, médicas, jornalistas, locutoras de rádio, cabeleireiras e cozinheiras, chefes de cozinha. Então, eu acho que assim, a gente tem a obrigação de continuar o trabalho de muitas mulheres que realmente, até com as suas próprias vidas, sofreram, né, para poder abrir esses espaços. Porque os espaços públicos não foram desenhados para mulheres. As mulheres, por muito tempo, foram convencionadas a estarem dentro dos ambientes domésticos. A gente sabe que até um tempo atrás a mulher não votava, a mulher não podia ter um comércio, não podia alugar uma casa. Então é uma Aquele situação... famoso jargão, bela, recatada e do lar. Né? Que teve até uma revista que deu uma capa assim para fazer uma alusão. Era o que se esperava, né? Não era interessante que as mulheres ocupassem o papel de destaque que até então nessa sociedade, nesse mundo, era destinado aos homens. Exatamente. Eu até fiz uma brincadeira num post um dia desses, né? Um dia desses, quando veio assim, bela, recatada e do lar, eu fiz bela, recatada e... Eu não lembro qual foi o final, mas eu pus uma arma, assim, né, no post. Porque é muito engraçado, né? E foi uma revista... Conceituada e com uma tendência ideológica de esquerda, e a esquerda tem uma tradição de defender as mulheres, as minorias, e ali foi extremamente machista, né? É engraçado isso. Sim, engraçado. E agora, fazendo um outro contraponto, você, por tudo que você falou, por essa exaustão que você sente em ter que realmente mostrar a sua competência, o seu valor a todo momento, hoje talvez menos, a gente... ouvindo só essa fala, poderia dizer a Raquel é uma mulher feminista. E, como você disse, o feminismo, pode até ser que eu esteja equivocado, mas ele está atrelado como uma das bandeiras de ideologias mais à esquerda, mais progressistas. Você se considera feminista? Eu sou uma Ou mulher... o que é o feminismo para você? Politicamente, eu sou uma mulher de direita, e politicamente também eu me considero extremamente feminista. Por quê? Porque o feminismo, ele foi, de forma inapropriada, colocado como uma pauta de esquerda para desqualificar a defesa e a luta por direitos iguais. O feminismo não é o contraponto ao machismo, que é a supremacia do homem sobre a mulher. O feminismo nada mais é que a luta pelos espaços iguais. Quando a gente fala... E muita gente pensa assim, né? acho que É o pessoas... contrário do machismo. E não. O contrário do machismo podíamos dizer o feminazi, que é a supremacia das mulheres sobre os homens. O feminazi. Aquela guerra dos sexos, né? E quando eu vejo também que movimentos, por exemplo, os sindicatos são normalmente taxados como de esquerda. E eu fui presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, aliás, o maior sindicato da América Latina de delegados de polícia,
por 2 mandatos, por 6 anos. E isso significa desqualificar também a defesa intransigente das prerrogativas da atuação dos delegados de polícia, de um grupo, de uma classe. Então eu vejo que muitas vezes, de forma dolosa, tentam colocar pechas em causas e defesas que superam qualquer ideologia. E, aliás, eu vou até falar um outro exemplo do machismo escancarado e raigado em um veículo de comunicação de esquerda, como foi a Folha de São Paulo. O ano passado, eu vi uma matéria com várias mulheres armadas e a manchete era blogueiras ostentam armas em redes sociais. Primeiro que eu não tenho nada contra a profissão de blogueira, mas todas as mulheres que estavam na foto eram policiais. Elas tinham as suas profissões. Sim. E quantos homens também não ostentam armas nas redes sociais? Sim. Mas pegaram mulheres. Aí eu até fiz um questionamento, deram espaço e a palavra, e até os leitores, os próprios leitores da Folha de São Paulo até falaram assim, nossa, realmente vocês mancaram. Que eu falei assim, vocês que prezam pela igualdade entre homens e mulheres, pela opção também, se a mulher é armamentista ou desarmamentista, ou se a mulher ela tem uma profissão que ela lida com armas, quer dizer que essa mulher, por colidir com conceitos ideológicos do grupo de esquerda, ela não pode ser protegida e nem tratada com dignidade. Ela tem que ser tratada de forma pejorativa e ter que ser reduzida a uma pistoleira blogueira. É isso? Qual é a defesa real das mulheres? É uma forma seletiva de defender a igualdade entre homens e mulheres? Ou a cartilha ideológica deve ser cumprida para que aí você possa merecer uma defesa institucional? Sim. E ali é interessante, por isso que eu vejo que é uma disputa de narrativas. Eu vou defender, sim, direitos iguais para homens e mulheres, eu vou defender o direito das vítimas, daqueles que estão vulneráveis, independentemente de opções políticas, ideológicas. Assim a gente espera, né? Sim. Mas, infelizmente, algumas pessoas com uma visão mais nebulosa acabam não conseguindo separar e aí viram defensores de ocasião. Mas então a Raquel pode-se dizer que é uma mulher feminista. Sou feminista, extremamente vaidosa, defendo direitos iguais entre homens e mulheres. Meu marido é mais feminista do que eu, até porque nós mulheres, algumas vezes, estamos até acostumadas a um certo tipo de situação em que você está sendo tratada ou menosprezada ou existe uma situação de tentar apequenar aquele lugar, aquele espaço daquela mulher. E Sim. algumas vezes eu vejo até o Marcel, meu marido, falar, você vai ficar quieta? É isso mesmo? Porque você tá tão acostumada, é como Sim. se estivesse mais uma briga pra encarar. Sim. Aí, E são muitas, né? Aí Elas dá um brotam. start. Então eu vejo que os homens, homem que é homem, ele não quer sobrepor sobre força, sobre violência, contra a mulher. O homem que é homem, ele quer uma mulher do seu lado, de igual para igual. Homem que é homem. Sim. E eu vejo que homens se sentem desconfortáveis. Eu tinha um colega, meu colega, delegado de polícia, que também, ele se me incomodava com algum certo tipo de comportamento que ele tomava à frente, quando, às vezes, de tão condicionadas e anestesiadas, a gente não percebe de imediato algum certo Sim. tipo de situação. É muito engraçado. É. É curioso. Às vezes passa batido no meio de tantas outras, né? Porque são tantas situações em que, é como se você já tivesse acostumado, né? Sim. Uma banalização, né? Da coisa em si. Mas você falou agora do homem, que quer a mulher do lado, que não comete uma violência. O número de feminicídios é assustador no Brasil, né? E o que mais me assusta, até mais tal e qual o próprio feminicídio em si, é que muitas vezes essas mulheres que são vítimas de homens já têm uma medida protetiva contra a favor delas, para que possam minimamente protegê-las, e mesmo assim essa medida protetiva às vezes de nada serve, porque elas terminam num caixão e numa sepultura. Como é para você ver isso? A tua luta com essa questão, o feminicídio em si?
Você está certíssimo, porque não adianta termos mecanismos de proteção para as mulheres, leis que direcionam, se não tivermos políticas públicas implementadas que estejam ali dando efetividade para o que está prescrito na lei. Então a gente vê ainda muita carência de implementação de políticas públicas, estrutura no sistema de justiça. Então a porta de entrada do sistema de justiça é a polícia. A gente vê que em vários estados, eu vou falar em todos os estados, a polícia tem um déficit absurdo de policiais. Não é exclusividade de nenhum estado, infelizmente. E também a gente tem um outro fator. Eu vejo que o grande desafio para resgatar as mulheres num ciclo abusivo de violência, num ciclo criminoso, de um relacionamento violento, criminoso, é primeiramente que essa mulher ela enxergue que ela está sendo vítima. Porque muitas vezes a mulher que é refém daquele que ela ama, que ela nutre um sentimento até de devoção sentimental, que é o próprio algoz, ela minimiza aqueles atos, ela normaliza, ela esconde, ela protege. Às vezes se sente até culpada, né? Muitas vezes. Por estar recebendo aquela agressão. Muitas que vezes. será que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes. E, infelizmente, é uma situação em que não é um problema e um crime simples de ser solucionado. É um crime muito complexo e cruel, porque a gente vê que tem o psicológico, aquela manipulação sentimental que faz com que a vítima fique completamente à mercê daquele agressor. E muitas vezes até eu poderia dizer que ela não tem como, não se sente capaz de escapar porque ela depende financeiramente desse homem. Não pode acontecer isso? Pode, existe essas situações, mas eu vou te falar que não é o que prepondera, é o fator psicológico mesmo, porque muitas mulheres são vítimas de caras que espancam, que traem, que roubam realmente essas mulheres e elas que são arrimo da família. Olha só. Então eu vejo que o fator financeiro econômico, claro, que é um fator que pode até fazer com que aquela mulher perca as forças de romper esse ciclo. Mas o principal é a esperança de achar que aquilo vai mudar, que ele vai voltar a ser o príncipe encantado do início do relacionamento. Você sabe qual é a fase do ciclo abusivo, né? Qual da é? violência. A violência doméstica, ela tem é um ciclo que se repete. Ela inicia na lua de mel, afinal nenhum agressor conquista aquela mulher dando uns tapas na orelha dela. Ele é um príncipe encantado. Tudo aquilo que aquela mulher O imaginou... começo é um sonho dourado. Nossa, é aquilo que ela falou. Eu precisava desse cara, o protetor, o maravilhoso, o príncipe. Ali já vai pra fase da tensão. É aquela fase que aquela mulher tá angustiada, literalmente pisando em ovos. Ela não sabe se pode ou não pode fazer, ela fica como subjugada, é numa relação de hierarquia, ela tá realmente subordinada naquele relacionamento, ela não tem iniciativa, ela não sabe se ela vai falar, ela vai irritar aquele homem, se ela não falar, ela também vai irritar, se ela atender o telefone, se ela não atende o telefone, então é aquela mulher que ela tá angustiada, é a fase da tensão, até vir a fase da explosão, que são as agressões morais, verbais e físicas. E aí aquela mulher fala, chega, não quero mais. Acabou, vou romper isso aqui. Só que aquele homem volta a ser o príncipe encantado. Com pedido de casamento, de namoro, com flores, buquês, joias. O pedido de mais uma chance, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. E aí o que a gente percebe? Aí volta a fase da tensão para a fase da explosão. E cada vez mais essa fase da lua de mel vai sendo um hiato, um espasmo naquele relacionamento e a fase de tensão e explosão perdura-se cada vez mais. Então ela tem como se fosse um prêmio de consolação, um rompante de romantismo para ser maltratada, para ser espancada, para ser debochada, para ser humilhada. Então a gente vê que esse ciclo doentio, criminoso, às vezes as mulheres elas não enxergam saída e não conseguem entender que aquilo não é amor. E não se sentem também protegidas, né? Porque vamos supor que ela tome essa decisão. Cansei, não vou ser mais ultrajada, humilhada, espancada. Acabou.
Aí ela consegue uma medida protetiva, mas esse camarada aparece do nada e dá E mata. 3 tiros na cabeça dela. E aí de que valeu a coragem que ela teve para poder sair de um relacionamento abusivo e de que valeu a medida protetiva se ela morreu? É muito complicado. É muito complicado. E assim, algumas vezes, em algumas conversas, bate-papos, as pessoas até perguntam, como eu faço para sair de relacionamentos abusivos? Então eu posso falar, não entre. Qualquer sinal de que você está desconfortável, em que você... Radical sim. Que você não gostou, que você está se sentindo angustiada, sai, rompa. Por quê? Porque todo início de uma relação, é só a gente pensar, é só a gente raciocinar. No início de uma relação, você não quer mostrar o melhor para outra pessoa? Claro. Você vai mostrar que você é uma bruxa? Ou o cara vai mostrar que é um monstro? Não. Mas se já naquele início já tem um certo tipo de situação que você acha que tá estranha, sai. Porque vai perdurar e vai ser cada vez pior. Então é muito fácil. Eu acredito que as pessoas se sentem muito especiais. Todos nós somos. Mas muito especiais mesmo, a ponto de achar, comigo é diferente. Comigo ele vai me tratar de forma diferente. Esse histórico... outro alerta. Um histórico... Ai, não, porque aquela ex-mulher é uma louca, uma desvairada. Ela é louca esquizofrênica, né? É uma psicopata. Será mesmo? Será mesmo? Então, assim, é uma situação É que aquela velha história. O lobo mau sempre vai ser o lobo mau se você só ouvir a versão da Chapeuzinho, né? E o contrário também, né? Aquela mulher que fala também Porque muito, porque existem mulheres também abusivas. A gente não vê tanto em agressão física, mas mulheres abusivas psicologicamente, existe. Sim. E a gente tem outra pecha também, resquício do machismo. O homem se sente muito mais intimidado e envergonhado de denunciar casos de agressão, de agressão de mulheres, porque o homem foi forjado a ser a fortaleza emocional e estrutural e ele não pode ser vítima. Porque a Lei Maria da Penha, inclusive, ela não é uma lei protetiva às mulheres Somente às exclusivamente. mulheres. Ela é assim a qualquer dos cônjuges. Não, somente as mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Mas, por exemplo, um homem que se sente agredido, ele não pode Não. ir lá e procurar a Lei Não. Maria da Penha, porque o cônjuge, não é uma questão do cônjuge Não. abusivo em relação ao outro, independente do sexo? Não, independente do sexo, mas, por exemplo, um casal de lésbicas, as duas, ou Aí a uma Lei ou Maria outra, da Penha. pode ser, sim. Então tem que ter a Lei João da Lapa pro homem Não, também? a gente tem algumas agravantes genéricas, Que né? ignorância minha. Algumas Eu achei que a Maria da Penha Não, fosse... somente para mulher, inclusive num convívio doméstico familiar, se o filho agride a mãe, se o irmão agride a irmã, podemos utilizar os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Sim. O que a gente pode ver é que existem umas agravantes genéricas no Código Penal que podem agravar o crime quando praticado num contexto aí amoroso, quando a vítima for um homem. Mas vamos supor que eu seja espancado pela minha namorada um dia. Quem me protege? Eu posso chegar na lei da delegacia? Que lei que é? Aí A lei... Se tem a Maria da Penha, o João da Lapa? Eu ia falar, tio, toma vergonha, né? Foi Mas não espancada pode- foi espancada porque mereceu. Alguma coisa você fez que... Não, tô brincando. Tô brincando. Não, mas é uma qualificadora, né? Pode Sim. ser motivo torpe ou emboscada. A gente pode falar que você foi vítima de uma emboscada num contexto ali de confiança. Sim, Depende do caso concreto. sim. É que a gente sabe que a vulnerabilidade, por exemplo, não são todas as mulheres que fazem jus às medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. Teve um caso na delegacia em que chegou uma moça maior do que eu, e eu não sou pequena, forte, mais larga, e ela tava com uma escoriação aqui. Aí eu falei, o que aconteceu? Não, meu marido me bateu, fui espancada, tal. Eu falei, tá, vamos elaborar aí um flagrante. Tá vindo o canalha aí, o ladrão que bateu nessa mulher? Não, tá vindo na delegacia. A gente tá conduzindo. Aí chega um homem mirradinho, pequenininho, com a cara completamente desfigurada, com a costela que eu acho que ele já tava até enfaixado, que tinha quebrado a costela. Daí eu falei, mas o que aconteceu? Não, a gente teve uma discussão, uma desavença, foi uma agressão mútua. Você,
autor barra vítima. Os dois foram autores e vítimas daqui. Claro que ela não vai fazer jus a uma medida protetiva de urgência ou... Porque tava na cara ali, explícito, né? Foi uma agressão mútua ali. Aliás, o prejuízo foi pro homem, não pra mulher. Então, ela não era hipossuficiente nem vulnerável em relação ao homem. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, é pela situação de vulnerabilidade física, emocional e hipossuficiência em relação ao agressor. Sim. Agora, as mulheres também, por exemplo, se a gente pegar a população carcerária feminina, grande parte, não posso dar porcentagem aqui porque não teria esses dados, seria leviano da minha parte, mas uma grande parte das mulheres encarceradas hoje também estão lá de alguma forma por uma realidade machista, ou porque acabaram tendo que se defender e mataram o companheiro, porque ele, sei lá, pegou um flagrante do marido do companheiro com a filha, ou porque traficou drogas a pedido do companheiro, tinha que esconder droga no corpo para poder fazer o avião dela. Então acabam também, muitas delas, estando ali por uma questão de terem se submetido a uma opressão machista, ou eu tô louco? Você tá certíssimo. Eu também não tenho a porcentagem, mas é uma porcentagem praticamente de 70% das mulheres do sistema prisional de crimes violentos ou tráfico de drogas, sim, por terem sido cooptadas ou sugestionadas, ou até mesmo uma imposição do companheiro para que ela, o marido, né, namorado, obrigadas muitas vezes, para que ela praticasse. Agora, o interessante é que a maior parte das mulheres que praticam furto, a iniciativa própria. Os furtos. Os furtos que são surrupiar objetos sem violência ou grave ameaça. Sim. Mas quando a gente fala de crimes violentos e crimes de tráfico de drogas, etc., sim, você está corretíssimo. E já que você falou em tráfico de drogas, eu vou fazer uma pergunta, acho que eu já posso até supor qual seja o seu posicionamento, mas eu estou acompanhando o que o STF resolucionou, a questão, não sei se esse é o termo correto, porque existe uma diferença grande entre legalização, descriminalização da própria droga ou do usuário. Mas, enfim, o que eu entendi do que eu ouvi e li é que passaria-se, então, a usuário, um rapaz que portar qualquer quantidade de maconha, não seria mais crime, ele não seria mais preso por isso. A descriminalização da maconha aprovado pelo STF, e agora parece que, com um rebuliço aí no Senado, parece que vai rever. Qual é o teu posicionamento? Seria um avanço no Brasil? Não. Primeiro que é muito legal que você fale, porque a galera tá fazendo muita confusão. O que está sendo julgado no STF não é especificamente a maconha. Na realidade, já é despenalizado o usuário, com pequenas quantias. Mesmo que de outras drogas? De outras drogas. O usuário de drogas, ele já não é penalizado. O usuário de drogas, ele tem elabora-se um termo circunstanciado com penas alternativas que não são correspondentes a encarceramento. Mas então 10 pedras de crack e 10 gramas de maconha pode ser a mesma coisa? Depende. Depende do caso concreto. Se ele tiver com 10 pedras de crack, mas com uma tabela de anotação, de contabilidade, com uma certa quantia de dinheiro, com uma anotação dos clientes, ele não vai ser um usuário. Então, depende do caso concreto, para análise, a quantia por si só não vai dar para a polícia, que está investigando, a conclusão de que aquela pessoa é usuário ou um traficante. Então, é algo assim. Em primeiro lugar, o que está sendo questionado no STF foi a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, que quis desclassificar e falar que é inconstitucional a prisão de uma pessoa que foi pega com uma quantidade de drogas. Só que nos votos, os ministros perceberam que eles não podem legislar. Então, vamos falar que realmente é inconstitucional, mas somente para maconha? Ah, tá bom, então vamos lá, somente para maconha. Então, a maioria dos ministros
está restringindo o pedido, porque a defensoria não falou só na maconha, falou naquele que está portando drogas. Até porque Parece que o Gilmar Mendes tinha aberto para todas as Sim. substâncias, né? Porque ele estava adstrito realmente ao pedido ali da ação. Da ação em Artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, fala usuário de drogas, não fala portador de drogas. Usuário de drogas. E aí o que acontece? Nos votos, eles estão restringindo. Mas a maconha a gente sabe que tem a líquida, a gente tem a maconha sintética, a gente tem uma variação de maconha. Qual é a maconha? Sim. Qual é a maconha? E ali, fentanil misturada na maconha. Então, qual é a maconha? Então, a gente percebe um certo tipo de tentativa até de populismo barato em relação a isso. Porque não vai solucionar o problema. A gente sabe que o tráfico de drogas é o que fomenta, é o que sustenta o cerne da criminalidade. As organizações criminosas, a gente está falando na maior rentabilidade mundial das organizações criminosas, é justamente o tráfico de drogas. Aliás, a droga aqui no Brasil realmente é uma droga, né? Porque as drogas, sem misturar com outros tipos de porcaria, são exportadas, né? Sim. Então, é uma Aqui situação... fica Aqui fica o lixo, ralé com da ralé. estrume, com tudo misturado ali. Até as análises, né? Mas então, pelo que eu entendi, você se posiciona contrariamente a essa descriminalizar o usuário, é isso? Não, eu sou contra. Porque, por exemplo, se descriminalizasse a cannabis sativa em si, não seria um impacto para o tráfico? O cara não precisa ir mais na biqueira, ele vai na droga raia e compra o seu canabidiol ali de um laboratório, se tiver descriminalizado, como no Uruguai talvez seja assim, as pessoas podem ir com uma receita e comprar a sua quantidade, ainda que para uso recreativo. Eu não... Ou eu estou falando bobagem? Não, você tá em um posicionamento que é sustentado, existe o seu posicionamento sustentado, muitos defendem esse posicionamento, mas eu opto por outro posicionamento, até pelo que está sendo mostrado em países que tentaram dar uma abertura para a maconha, para a cannabis, retroceder nessa abertura, que é Portugal, o próprio Uruguai. Por quê? Porque a gente vê zumbis humanos perambulando, a maconha é a porta de entrada de acesso a drogas mais graves e perigosas, e a gente sabe que fomentar e tributar, digamos assim, de forma legalizada a droga, fará com que a organização criminosa, as organizações criminosas tenham um maior approach ali, para poder traficar. Porque a pessoa vai preferir continuar comprando do traficante, sem o pagamento de tributos. Do isso imposto, vai ser mais barato. Isso a gente está vendo até com cigarro. Cigarro. Então, o que dirá de drogas? E sem contar que é um problema também de saúde pública. Quando a pessoa ela se droga, ela está colocando em risco a própria vida, a vida da população que está em volta, porque ela está se colocando muitas vezes ausente do controle das suas atividades e vontades próprias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um problema latente que é a Cracolândia. A Cracolândia é o que tirou o sossego dos paulistanos, e né? ali, eu acredito sim que quase 90% começaram usando drogas pequenas. Não são criminosos, que tem criminosos e traficantes ali misturados, ou criminosos com mandado de prisão ali misturados e camuflados, claro que tem. Mas agora aqueles criminosos, aqueles usuários que estão refém da droga, praticam pequenos delitos, colocam a Tem sua que vida traficar, às vezes, para conseguir uma quantidade como pagamento, né? Sim, e colocam a própria vida em risco. Elas já estão perambulando como zumbis humanos. Então, eu acho que não vejo como solução terceirizar esse problema e empurrar para a barriga. Eu acredito que, claro que cada um faz da sua vida a sua própria escolha. Se a pessoa quiser se matar, ou não é criminalizada, a pessoa quer se matar, não é um crime a pessoa se matar, né? O suicídio não é crime, só indução ou instigação ao suicídio. Mas eu não vejo como um problema que irá solucionar a segurança pública. Só irá deixar mais problemática e inflar a segurança pública, a criminalidade, a violência urbana. E o que acontece então hoje, por exemplo, se o cara está abordado numa blitz policial e ele tiver com, sei lá, 2, 3 cigarros de maconha, já não acontece nada? Depende. Antigamente tinha o artigo 16, que era o de usuário, não Agora é era? o 28. Que é usuário? É usuário. E ele assina esse artigo? Ele vai lá para a delegacia, vai fazer toda uma
pesquisa do contexto, uma análise do contexto. Se for réu primário, não tiver nada, ele vai assinar um termo circunstanciado, vai prestar serviço à comunidade, e é isso. Mas a senhora não coloca... Você, vai que você é tão jovem, você não coloca no mesmo balaio o poder destrutivo de uma planta, da maconha, com uma pedra de crack, por exemplo. Existe uma distinção. Mas, porém, o seu posicionamento é contrário porque uma coisa necessariamente levaria a outra. Eu vou falar que eu li bastante. Eu nunca cheirei ou fumei maconha, mas eu li bastante. E eu vejo que a cannabis, pelos estudos científicos, diz que as células do cérebro são deterioradas. As pessoas começam a ficar mais esquecidas. Perdas neurais, né, fortes. Em contrapartida, dizem que os grandes artistas, os grandes filósofos, né, os grandes pensadores usavam ópio, usavam né, substâncias entorpecentes. De tudo, né? Os grandes pintores e artistas. Diz que o Van Gogh precisava cheirar maçãs podres para poder ter um devaneio e criar. O ópio que a gente falava à época, né, naquela época... Então, assim, é algo muito complexo, mas se você perguntar pra mim, o meu posicionamento, Raquel, pessoal, eu sou completamente contra as drogas, não só pelo efeito que ela causa, mas pela consequência da evolução que pode ocorrer no uso de maconha, pular para uma droga mais forte, para uma outra droga mais forte, e pelo grau de dependência que causa naquele ser humano. Ainda que a droga mais presente em casos de feminicídio, de agressões de homens para com mulheres, seja o álcool, né? Que é uma droga permitida. Eu acho que a droga mais presente é a deturpação mental. Porque tem homens que nem bebem pra matar aquelas mulheres. Eu acho que Mas o alcoolismo, ele tá ligado também a casos de violência, ao cara que vai cometer um excesso no trânsito e vai matar um inocente. Então, o álcool é uma droga que também a gente teria que pensar, né? Então, eu acredito que o álcool, ele só potencializa o criminoso já ali. Que habita ali. Assim como outras drogas. Sim. Eu acredito que justificar... eu só matei porque eu bebi, ou falar, a bebida é a causadora... Eu não concordo. Eu acredito que o álcool, ele desinibe, né? O álcool, ele pode também ter problemas seríssimos, né? De dependência, o alcoolismo, dependência, até destruição de famílias. Sem dúvida. Mas não acredito que seja o fator preponderante para o criminoso. Muito bem. Eu concordo e queria fazer uma outra pergunta. Você viu que eu não fujo de polêmica, né? Uma outra pergunta que, inclusive, é pertinente agora, porque esse filme está em cartaz. Mas deixa eu te falar, mas eu adoro um Prosecco, viu? Você adora um Prosecco? Pena que eu não tenho aqui nada para fazer um brinde, mas a gente poderia fazer depois. Eu queria saber, existe um filme que estreou, esse nosso papo aqui, estamos ainda na primeira quinzena de outubro, mas ele já estreou há umas 2 semanas, se eu não me engano, e ele fala de um tema que é muito perturbador para mim. Assim como a questão da pedofilia, eu que sou pai de 3 crianças, existem notícias que eu prefiro não saber, porque a minha revolta interna é muito grande. E esse filme, que alguns também quiseram dar um carimbo ideológico, que se chama Sons da Liberdade, ele fala sobre o tráfico de seres humanos. Você chegou a assistir esse filme? Como é essa questão para você? Como delegada, você já presenciou alguma situação muito foda, desculpa o termo? Já assisti. O que eu vejo é que existiu toda uma polêmica em relação ao ator principal. Ele é inspirado em fatos reais, que era um agente do FBI, né, agente da CIA, um agente... Eu não vi o filme. Não vou dar spoiler, não. Mas é uma retratação de um agente americano em que é tornado, por muito tempo, ele era aclamado como herói, até vinculá-lo ao Trump, até ao
A extrema-direita. O Elon Twitter, Musk. Elon Sim. Musk, porque elogiaram a atuação da instituição e ali colocaram até supostos casos de denúncia de violações sexuais, agressões sexuais ou até assédio sexual e moral deste principal ator, que no caso é o herói. Aliás, ele utilizava essa roupagem muitas vezes como armadilha para pegar ali as organizações criminosas. É muito muito interessante, não tem nada legal, mas é muito interessante e importante a gente salientar que o tráfico de pessoas para exploração sexual, trabalho escravo ou até mesmo tráfico de órgãos é a terceira maior rentabilidade das organizações criminosas no mundo, só perdendo para, primeiro lugar, tráfico de drogas, segundo lugar, tráfico de armas. É um crime muito cruel. A gente vê que as crianças por dia, por 24 horas, mais de 350 crianças estão desaparecidas, e a gente vê a quantidade de organizações criminosas interligadas mundialmente que participam ali desse mercado, desse tráfico de crianças também, não só para exploração sexual e para tráfico de órgãos. E, infelizmente, 75% são meninas negras que são as grandes vítimas aí desses crimes. É um crime que não poderia nunca... O retrato desse crime, hediondo, cruel, perverso e sórdido... Repugnante. Não poderia ser politizado, não poderia a retórica ser minimizada por críticas políticas. Eu não consegui entender o paralelo. Eu vi algumas resenhas que eu li. Um filme que a direita vai gostar. Mas eu penso, um tráfico humano, seja direita, esquerda, centro, seja anarquista, qualquer ser humano, basta ser humano para se revoltar contra isso. Não precisa ter viés político. Eu tenho o meu, talvez seja um pouco diferente do seu, mas a gente vai se revoltar da mesma forma. Sim. É como se falasse, não, só corintianos e palmeirenses ou são paulinos. Não, somos seres humanos e nos revoltamos com isso. E o que eu vejo é que, assim, de repente estão colocando... Não é spoiler, mas é o que eu vejo nas críticas também. O próprio ator principal, que é inspirado num homem, né? Num agente policial, ele é um homem branco. E taxam, o homem branco heróico que vai resgatar a humanidade, a raça. Então, eu vejo que é uma tentativa de tirar o que principal foi colocado em pauta e foco, que é o crime em si. E é um crime que a gente não entende como continua acontecendo. Sim. Se não tivesse emaranhado também as organizações criminosas dentro das organizações políticas internacionais. É algo que não dá para entender, essa impunidade e essa continuidade. Sim. A gente está falando em tráfico de pessoas, a gente está falando em algo mais perverso do que pode existir na humanidade. Não tenha dúvida. E você saiu muito... Eu trabalhei na zona... Tocada pelo filme, apesar da tua experiência, muito. Você conviver com situações muito além do limite, mas... Esse filme mexeu muito contigo? Muito, e principalmente quando a gente fala de criança, quando a gente fala de crimes sexuais, quando a gente fala de algo contra a criança, é algo que mexe demais. E como delegada de polícia na Zona Norte, era meio fronteira ali com a Zona Leste, eu tive a oportunidade de prender 2 bolivianos que estavam escravizando um grupo de bolivianos. Então, alguns bolivianos não falavam nem o castelhano, né, nem o espanhol, era um dialeto indígena, era a própria língua ali, e eles cooptavam esses bolivianos e traziam e moravam e prendiam, roubavam passaporte, prendiam e estavam escravizando, assim, era tráfico de pessoas para exploração de trabalho escravo. Sim. Então é muito repugnante. A palavra é repugnante, é nojante, dá nojo. Sim. Porque crimes, né? Você, como delegada, está acostumada a ver os borbotões todos os dias, de todas as espécies, mas alguns mexem mais com a gente. Com certeza. O que te faz perder a cabeça? O que faz a Raquel virar no giraia? Olha, todos os crimes são covardes, mas alguns crimes ultrapassam qualquer nível de compreensão do que é o ser humano, sabe? Parece que
que nem animalescas as pessoas são. Quando elas impregnam violência, crueldade, tortura, situação realmente que a gente... Parece demoníacos. Quando a situação é demoníaca, é claro que é inconcebível o grau de torpeza, o ato demoníaco dos criminosos. E se por um lado a Raquel não vê um avanço numa possível descriminalização das drogas, por outro, seria talvez um avanço para inibir tantos crimes hediondos a pena de morte no Brasil? É algo que, primeiro, eu não acredito no Brasil na pena de morte ou de prisão perpétua, justamente porque a gente sabe que existe toda uma mazela, né, no sistema de justiça criminal, uma falta de estrutura, erros poderiam ser cometidos e erros fatais e irreversíveis quando a gente fala de mortes. E outro aspecto é que não existe a possibilidade de a gente retroceder em tratados e acordos internacionais. A partir do momento que o Brasil é signatário de pactos e acordos em convenções internacionais na preservação de direitos humanos, não há a possibilidade de retrocesso. Então, o Brasil, quando foi signatário desses pactos, já não tinha mais aqui a pena de morte nem a prisão perpétua. Então, é praticamente impossível a implementação de pena de morte e prisão perpétua aqui no Brasil. Mas o que devia ser impossível é também um sujeito ser condenado a 30 anos e depois de 2 anos ele já está na rua, né? Como acontece, porque ninguém fica 30 anos. Isso aí você está falando reflexo da impunidade, da... Dá para mudar isso? A gente vê cada vez mais elasticidade, complacência na prática no julgamento de criminosos. Sabe o que a gente percebe? Por muito tempo existiu aquele dente por dente, olho por olho, a vingança, né? A lei de talião. Muitos abusos foram cometidos. E ali houve uma necessidade na evolução, justamente na criação do sistema de justiça, na proteção da dignidade da pessoa humana, uma proteção daquele que vai ficar completamente julgado e tutelado pelo Estado, que é o criminoso. Ótimo que tenhamos proteções divertentes, humanitárias para aquele que praticou o crime, para que abusos não sejam cometidos. Mas a vítima, ela foi escanteada, ela foi relegada como um mero objeto em todo esse sistema de justiça. Quando a gente fala da vítima, ela serve para quê? Ela serve para acusar ou para não dar um sustentáculo de acusação para aquele criminoso. Ela figura como objeto no sistema de justiça, porque aquele que detém todos os direitos e garantias é o criminoso. A vítima tem a sua vida destruída, a vítima, ela tem, ou ela morre, ou a sua família, ela fica completamente desamparada, e a gente não vê o Estado com a mesma atenção que tem pro criminoso. Então, isso existe uma inversão desigual. de valores. Desigual e existe uma inversão de valores. A vítima, nós não temos uma proteção, um amparo para a vítima. E a gente fala vítimas de crimes, de calamidades públicas, de desastres, de todas as formas. A vítima, ela está desamparada. Então, a gente tem que ter um olhar mais focado na vítima. Recentemente, a gente viu aquele assassinato, a execução de 3 médicos no Rio de Janeiro. Sim. A vida inteira dedicada para salvar vidas, foram médicos executados ali, a esmo, por facções criminosas, Sim. com julgamento sumário. E, na sequência, esses criminosos que erraram o alvo, porque os médicos não eram o alvo, também foram executados de forma sumária pelo Tribunal do Crime. E o que foi curioso foi que um dos médicos é irmão de uma parlamentar, muito defensora dos direitos daqueles que praticam crimes. Eu acho que, infelizmente, ali, e eu vi até as falas da deputada federal, que ela mudou até a forma de falar. Ela falou, eu vou buscar a justiça das vítimas. A vítima do crime não é aquele que está sendo julgado porque praticou um crime. A vítima do crime, ela é objeto até hoje daquele crime, de consequências. Então, o que eu tô falando, só para que as pessoas não me interpretem, é que a gente não tem que destruir ou relegar aquele que vai ser norteado e penalizado e encarcerado pelo Estado.
Mas a gente não pode deixar de assistir quem realmente, de forma involuntária, fez parte daquele cenário criminoso. Sem dúvida. E você falou de vítima desamparada. Uma mulher, eu vou citar agora praticamente um dos últimos atos da ministra Rosa Weber, né, antes da aposentadoria, foi pautar novamente o direito ao aborto. Uma mulher que não tem condições de levar adiante uma gestação por qualquer motivo, não estou dizendo por motivos banais, no teu ponto de vista, ela deveria ser amparada também por esse Estado e o SUS oferecer esse direito que ela pode ter de tirar essa criança, sendo que ela não pode não ter grana para ir numa clínica particular ou fazer de uma outra forma, ou aí, nesse caso, muda de figura, na tua opinião? Eu acho muito complexo. Eu vou falar a minha ideia, a minha opinião a respeito do aborto. Como cidadã, Raquel? Raquel, delegado, cidadã Raquel. Eu tenho 47 anos, eu casei tarde, eu casei com 43. Eu fiz inseminação artificial, que é a FIV, fertilização in vitro, Sim. durante 1 ano e meio. Tive 3 embriões sindrômicos, tiveram que ser descartados. Não consegui ter um filho. Através do meu óvulo, não consegui ter um filho. Então eu percebo assim, eu, Raquel, não faria um aborto. Existe o aborto legal, que em decorrência a fetos anencéfalos, há um perigo de vida grave para quem está gerando feto, ou humanitário decorrente de um crime sexual e estupro. Quando a gente fala em aborto, envolve toda uma cultura social, religiosa, todo um complexo que depende daquele povo. Então eu acho que é muito difícil eu opinar e eu colocar a minha posição, eu, Raquel, contrário ao aborto, como lei. Eu acho que tem que ser discutida essa temática. Ela tem que ser colocada em comissões. Vários grupos devem participar de forma democrática e republicana de algo que vai afetar a vida da população e de um povo culturalmente norteando aquele povo. Então eu acho muito complicado eu colocar a minha opinião pessoal no que vai determinar toda a regra de um povo. Então, essa. Não vou dizer que existe uma situação... aquelas pessoas que querem impor a própria realidade no coletivo que estão alienadas de realidades paralelas, que não fazem parte do seu contexto. Então, eu acredito que essa discussão ela não pode ser através de uma decisão judicial unilateral. Tem que ser amplamente discutida pela sociedade. Ela tem que ser discutida. A sociedade, culturalmente, ela deve debater e condicionar, através de seus parlamentares, convencionar o que essa sociedade quer para que dê continuidade. A gente tem uma sociedade culturalmente muito religiosa. Cristã em sua maioria, né? A gente sabe disso. Então, a gente está mexendo numa situação em que a gente está afetando também posicionamentos próprios, ideológicos, religiosos, de um povo, inerente ao povo. Sim. Agora, por outro lado, tem uma outra questão para a gente fechar, que o papo está chegando ao fim. Não acredito, adorei. Que, nesse caso que você falou, tem que ser amplamente discutido, não pode ser uma decisão judicial quando se refere ao aborto. Com relação às drogas, também acho que tem que ser amplamente discutido, porque existem argumentos bem fundamentados de todos os lados. Mas tem uma questão em si que eu quero colocar aqui como última questão, que eu fiquei chocado, porque isso, no meu ponto de vista, não merece ser discutido, não merece ser uma decisão de A ou de B, porque o nosso Estado é laico e é um direito conquistado desde 2011 pela população LGBTQIA+, o direito da união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Que se amam e querem compartilhar seus bens, sua vida, sua história. E eu vi que agora uma parcela, ele parece que da bancada evangélica, está querendo colocar isso como, retirar isso e passar a ser proibido, não reconhecido isso. E eu não acho que isso caiba à discussão, porque é uma decisão de foro tão íntimo. O fato de 2 homens se casarem, mesmo que sejam próximos a mim, afeta a minha vida? Em nada. Eu sou mais pragmática. Eu considero o casamento um acordo, é um contrato. O casamento é um contrato. Você tem regras nesse contrato. Claro que um contrato que envolve sentimento, para a maioria das pessoas que optam por casar,
algumas pessoas casam por outros interesses que não sentimentos. Sim, A gente sabe disso. sim. Então, sendo um contrato entre duas pessoas, esse contrato, a gente sabe que existem pessoas do mesmo sexo que optam por viver juntas. Sim. Por que elas estarão desamparadas até nos seus direitos previdenciários, numa possível sucessão legítima de bens, de herança? É algo completamente irracional. Porque essas pessoas, elas optam por um contrato e a gente não repudia aquelas que casam sem sentimentos por interesses econômicos, interesses outros, diversos, o porquê repudiar pessoas que optam por amor, por contrato, serem do mesmo sexo e ali assinarem um contrato. Eu acho que não tem nenhum menor cabimento, eu acho que isso é mais Mas tem uma parcela, não posso dizer, não sei se todos são ligados a religiões evangélicas, mas uma parcela grande que está pressionando para que isso seja, esse direito conquistado a duras penas seja retirado. Eu acredito que isso é mais um balão de saio jogado para aquela manada que vota, porque senão aquele deputado não vai ter bandeira produtiva e eficaz para continuar mantendo essa manada correndo atrás desses votos. Muito bem. E a Raquel, tem algum sonho? Você já chegou alto aí, né? Na tua carreira, no destaque, o teu posicionamento, a forma firme como você se posiciona e expõe as suas ideias. Você tem ainda algum sonho, Tenho alguma vários. meta a chegar? Vários sonhos, eu tenho vários sonhos. Eu tenho o sonho de conquistar, sim, uma representatividade no parlamento legislativo aqui no estado de São Paulo, continuar e ampliar o meu trabalho em relação a dar voz e representatividade àquelas pessoas que pensam também da mesma forma como eu, porque no legislativo, a gente representa uma parcela da população que tem ideias coincidentes, né, as suas, e principalmente a defesa e a busca incessante pela justiça. Então, eu tenho, e eu acho que quando a gente perde sonhos, a gente perde um pouco do spice, do tempero da vida, né? Sim. Eu acho que a vida tem que ser movida a sonhos. Então, eu tenho vários objetivos ali ainda a serem alcançados. Também eu tenho o sonho de continuar estudando. Trabalhar um pouquinho menos para dar uns rolês mais legais com o Marcelo, com mais tempo. Posso Você é falar workaholic. Posso falar que até viajando eu trabalho, mas assim... Fica lá no Zap mandando... Mas é a forma como o entretenimento me entretém o trabalho. É um desafio. É algo que, de repente, é prazeroso, digamos assim. Que bom, e é uma dádiva a gente poder amar o que faz, né? Eu acredito, e quando a gente ama o que a gente faz, a gente se dedica, a gente tenta ao máximo chegar naquela excelência. Eu digo que a gente descobre que ama o que faz. Hoje em dia acho que esse ditado já não pega mais, porque ninguém mais quase vê TV aberta. Mas eu digo, quando a gente ama o que faz, quando a abertura do Fantástico no domingo à noite não te causa aquela deprê. Eu, quando ouvia, quando era pequeno, assim, pirralho, lá em Santos, começava aquelas mulheres saírem da água. Eu já relacionava aquilo ao fim do final de semana. Minha mãe já arrumou a mochila para a escola, me dava um nó no estômago. E hoje em dia, eu não assisto mais o Fantástico, mas de muitos tempos para cá, essa música, se eu assistisse hoje, ela não me causaria nada, nenhuma sensação ruim, porque eu acordo feliz na segunda-feira, porque eu faço o que eu amo. E acho que você também. Eu também. A única tristeza é que às vezes você tá ali no final de semana, numa viagem, você sabe, acabou, que legal, né? Agora a gente tem que encarar a vida real, o trabalho. Mas realmente, o trabalho ele se torna prazeroso quando você não tem... Eu acho que assim, o trabalho é prazeroso quando você percebe que na sua hora de lazer você continua trabalhando. Né? E pela sua livre e espontânea vontade, não por obrigação. Obrigado, Raquel, foi um prazer bater esse papo com você. O prazer foi tudo meu, adorei. Sucesso aí na sua trajetória mais ainda, um abraço no Marcel e obrigado a você que assistiu. Se curtiu, clica aqui no sininho, se inscreva no canal. Em breve, mais papos, mais entrevistas no Titio Tá On. E de segunda a sexta, às 5 da tarde, o nosso encontro na Kiss, no Alternativa. Grande abraço! O Titio Tá On. Only rock and roll.